Aí. Tá, vamos lá, vamos conversar, vamos começar da onde a gente terminou da última aula, tá? O que ficou da última aula que a gente conversou, tá? A gente basicamente observou qual que é a resposta padrão de um amplificador para as variações de frequência do sinal de entrada, ou melhor dizendo, como é que o ganho de um amplificador se comporta em função da frequência do sinal de entrada, né? A gente sabe que o nosso amplificador, ele vai amplificar sinais variantes no tempo, né? São sinais variantes no tempo, ou seja, eles têm uma frequência envolvida, e esse sinal, esse amplificador, melhor dizendo, esse amplificador, ele vai aplicar ganhos diferentes para frequências diferentes. Idealmente, a gente queria que ele tivesse sempre o mesmo ganho. Por exemplo, a gente calculou um AV mid lá de 100, então a gente queria que ele amplificasse todas as frequências em 100, ele desse um ganho de 100 para qualquer frequência. Só que não é isso que acontece. Não é isso que acontece por dois motivos. O primeiro, que a gente analisou na aula passada, é porque os capacitores de desacoplamento, eles trabalham, eles acabam funcionando como filtros passa-altas, né? Então, os capacitores de desacoplamento acabam atenuando o sinal para baixas frequências. Esses capacitores aqui, tu tem que colocar eles no circuito para desacoplar o ponto quiescente do sinal amplificado, e quando tu coloca eles, eles acabam atenuando as baixas frequências, ou seja, eles fazem com que o ganho diminua para baixas frequências. Então, isso a gente já viu a influência dos capacitores de desacoplamento no ganho, né? A gente viu que para baixa frequência, é que eu tô tendo eco aqui, porque será? Deu, acho que deu. A gente viu que para baixas frequências o ganho diminui, e ele diminui em função dos capacitores de desacoplamento. E daí a gente calculou que cada capacitor desses aqui, nesse caso específico aqui, a gente tem 3 capacitores, né, mas tem circuitos que tem 2, mas cada um desses capacitores aqui, eles atuam como se fosse um filtro passa-baixa. Se eles atuam, eles funcionam como se fosse um filtro passa-baixa, cada um deles tem uma frequência de corte associada. E a gente equacionou, botou lá a equação geral de um filtro passa-baixa de primeira ordem, passa-altas de primeira ordem, e equacionou a frequência de corte associada a cada um desses capacitores, tá? A frequência que vai definir aqui para nós, ó, a frequência que, a partir daquela frequência para a esquerda, o ganho começa a sofrer atenuação, essa frequência a gente chama de frequência de corte inferior, e essa frequência de corte inferior é a maior das 3 frequências que tu calcular desses 3 capacitores, tá? Beleza. Sem galho. A gente fez a simulação com esse transistor aqui no final da aula, que esse transistor é um transistor ideal, né? Idealmente, esse transistor ele não tem capacitâncias parasitas, ele não tem elementos não ideais, certo? Então, por isso que a gente vê que na alta frequência aqui, ó, dessa resposta, o ganho não muda, o ganho continua constante, tá? Só que o que acontece, por exemplo, que, ó, se eu vier aqui e trocar esse transistor, né, eu vou vir aqui, ó, vou trocar ele com o botão direito em cima dele, vou pegar um novo transistor. Vou colocar o primeiro que aparece aqui, wherever, tá? O 2222. Tá? Esse aqui agora eu troquei por um modelo real. Esse 2222 ele existe de verdade, é um transistor real. Então a equação que descreve esse cara internamente aqui, que o LT Spice usa, é as equações do transistor, tá? E se eu rodar de novo, olha o que acontece aqui para altas frequências, ó. Viu que ele já começa a sofrer a atenuação? Eu só troquei o transistor pelo transistor que tem a equação do transistor mesmo, né, que tem os elementos parasitas. Então ele sofre essa atenuação, beleza? Quando tu tá trabalhando com transistores reais. Bom, então isso aí leva de novo, né, o gráfico que a gente estava conversando na última aula, que é essa resposta aqui, né, do ganho do nosso circuito, em função da frequência, né? Como eu falei aquela hora, idealmente a gente queria que esse ganho independesse da frequência, que ele fosse constante, que ele fosse o mesmo ganho que a gente aprendeu a calcular, que é o AV-mid, para qualquer frequência. Mas daí eu expliquei, né, para baixas frequências esse ganho acaba sofrendo uma atenuação, acaba diminuindo por causa dos capacitores de desacoplamento,
E para altas frequências também sofre uma atenuação, e nas altas frequências eu disse para vocês que é devido às capacitâncias parasitas ou capacitâncias intrínsecas, tá? Então é importante vocês lembrarem que o ganho de um amplificador a transistor, ele sofre atenuações para altas frequências, ou seja, o ganho não é o mesmo que a gente aprendeu a calcular. Se não é o mesmo, é devido a uma ação dos elementos parasitas. E quem que são esses elementos parasitas? São as capacitâncias intrínsecas do transistor, tá? E o que que é isso, tá? Se a gente pensar num transistor, tá? Ele tem diferentes encapsulamentos, como isso aqui eu já falei lá na primeira aula com vocês, que o transistor ele pode ter diferentes encapsulamentos, tá? E aqui tem alguns modelos, tá bom? Mas aqui é o 2222, ó, aquele que eu botei lá na simulação por último, tá? Não sei se vocês enxergam aqui que é o 2222. Tá, mas e aí? Aí que acontece o seguinte, internamente, como é que é um transistor desses, tá? Internamente, se a gente abrir desse encapsulamento aqui, o padrãozinho, né? Se a gente abrir um desses encapsulamentos, que a gente vai enxergar lá dentro, é uma coisa que nem isso aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Certo? E esse quadradinho que tá ali no meio, ó, esse pequeno quadradinho aqui, que é o transistor, é um pedacinho de silício, onde está todo o sanduíche ali de semicondutores, tá? E o resto aqui, ó, é os terminais que vão sair para frente, para fora do teu transistor, para fazer os pinos lá na saída, tá bom? Então ali, ó, aquele chipzinho ali que é o teu o teu transistor de fato, tá vendo? Ó, tem até um fiozinho saindo aqui, parari, parará. E a gente representa, né, de forma simplificada, lá em dispositivos 1, provavelmente, a gente sempre representa o transistor dessa forma aqui, né, como se fosse um sanduíche de semicondutores, né, como tu usa três semicondutores, né, NPN ou PNP, a gente representa dessa forma. Só que essa representação aqui é uma representação simplificada do que é uma junção NPN, por exemplo, tá bom? Ele é uma representação simplificada. O que tu tem na real dentro de um transistor é algo mais parecido como essa imagem aqui, ó, tá? Então, essa imagem aqui representa mais fisicamente o que é um transistor de verdade, tá? Então, o NPN que a gente representa geralmente como essa imagem da esquerda, na real, ela é um recorte desse desenho aqui, ó, tá? É como se tu tivesse vindo aqui, ó, e tivesse pego um recorte bem aqui no meio, ó. Tivesse pego esse quadradinho e redesenhou aqui, tá? Isso aqui é mais perto do que é o desenho de um transistor de verdade, né? Então, te liga aqui, ó. O que tu tem na real é que a junção de emissor, né? A parte emissora, essa parte de baixo aqui, ó, ela é bem menor que a parte de coletor, certo? E ela é mais fortemente dopada, né? Então a gente diz que é uma camada N+, que ela é fortemente negativa, é muito elétron livre aqui. E o N do coletor tá aqui, e o P tá aqui no meio. Então o que tu tem na real é uma trilha P aqui. Não tava dando eco para vocês? Não, Então, tudo bem, a camada tranquilo. P aqui, ó, NPN, basicamente ela é mais parecida com esse desenho que está aqui na direita, ó, tá? Onde o contato base ele vai ser conectado nessa linha P, e olha que essa junção P da base aqui, ó, ela é muito estreitinha. Na real, esse desenho que está aqui, ó, ele ainda é uma representação do que tu tem mais fisicamente de verdade, né? Se tu for ver, essa imagem aqui é o que tu tem mais próximo de um transistor de verdade, tá? Olha aqui, ó, esses contatos aqui, ó, são os contatos, essa caneta não vai dar, são os contatos metálicos que vão ir para fora do teu transistor, né? Base, emissor, coletor. Esses aqui vão ir para fora do teu transistor. Olha o que tu tem internamente, como que é um transistor internamente. Tudo isso que está aqui embaixo, ó, que eu vou destacar agora, ó, tudo isso aqui é a camada N do teu coletor. Isso aqui é um pedaço de semicondutor N, que é o teu coletor, ó, que está aqui conectado lá no pino, que vai ir para o coletor, que vai para fora do teu transistor. Tá? Tudo isso aqui é um semicondutor tipo N. O emissor, olha que ele é essa camada aqui, ó. Tudo isso aqui é o emissor.
tá? E ele é uma camada N também, só que é uma camada N muito dopada. Enquanto a camada N do coletor é fracamente dopada, a do emissor é fortemente dopada. Quer dizer que tem muito mais elétrons livres do que o coletor. E a base em si, olha aqui, ó. A base é só uma camadinha fininha ali no meio daquela galera, ó. A base tá aqui, ó. É só essa camadinha aqui, ó, no meio, ó. Bem estreitinha entre o coletor e o emissor, tá? Então a base já é esse carinha aqui, que é um semicondutor do tipo P, tá bom? Então, internamente, o que tu tem de transistor é uma coisa desse formato, tá? Embora a gente represente, geralmente, através daquele sanduichinho, né? A gente pega e faz, ah, não, é isso aqui. Isso aqui é uma camada, é um transistor, né? NPN, por exemplo. NPN. Só que isso aqui é uma representação simplificada do que seria um recorte aqui, ó. Tá? Beleza, então o que tu tem é uma estrutura, a estrutura interna do teu transistor, ele é muito mais próximo disso aqui do que esse desenho que geralmente a gente representa, tá bom? Mas por que que eu tô chamando a atenção disso? Por que que eu tô tentando mostrar para vocês internamente, tá? Primeiro, porque eu não sei se vocês já viram, já tinham interesse de ver como é que é um transistor, como é que é um diodo de verdade, né? Que não é esses desenhos bonitinhos como a gente faz, mas sim uma estrutura semelhante a isso aqui. Essa é a primeira coisa. E a segunda, justamente porque os elementos parasitas de um transistor ou de qualquer elemento que tu for analisar, os elementos parasitas, eles vêm da construção dos dispositivos, tá? Então, por exemplo, se tem indutância parasita, ele está relacionado aos fios, às trilhas que existem nesse dispositivo, tá? Que é elemento construtivo. Se tem capacitância parasita, é relacionada à construção desses elementos, certo? São consequências construtivas, tá? E por que que eu quero chamar a atenção disso? Porque a gente vai estar analisando agora as altas frequências do nosso transistor. E as altas frequências do nosso transistor, ou melhor dizendo, a frequência de corte superior, aquela frequência que define a máxima frequência que o amplificador consegue fornecer o ganho, que a gente já tinha calculado, o ganho AV-mid, essa frequência aqui está associada às capacitâncias parasitas. Quem define essa frequência aqui são as capacitâncias parasitas. E da onde que vem as capacitâncias parasitas? Vem aqui da parte construtiva desse transistor. E aonde é que estão essas capacitâncias parasitas? Ó? Primeiro, então, o que que é uma capacitância, né? Um capacitor, se vocês lembrarem, sempre, em qualquer lugar, o capacitor ele vai ser metal, não metal, metal. Sempre que tu tiver camadas metálicas separadas por um não metal ou por um não condutor, certo? Isso é um capacitor, certo? Se tu pensar lá em... Vocês que estão estudando bastante CEP agora, lá nas linhas de transmissão, por exemplo, certo? Tu tem um condutor, que é uma das fases, tu tem o aro no meio e tu tem outro condutor, certo? São dois condutores afastados por um não condutor. Isso aí gera um capacitor. E acredito que vocês modelem isso, que são as capacitâncias da linha, tá? Então tu tem condutor, não condutor, condutor, beleza? Isso é um capacitor, tá? E é uma consequência construtiva, não é que tu queira que esse capacitor existe, tu não colocou um capacitor lá, certo? Então é uma consequência construtiva do teu elemento, do teu sistema. E a mesma coisa aqui, ó. Se tu pensar, ó, esse elemento aqui, ó, é um elemento metálico que vai soldado no pino que vai para fora do transistor. Isso aqui também, ó, é um pino metálico que vai soldado para fora no transistor. Isso aqui também é a mesma coisa, tá? Que vai no coletor. Beleza? E daí o que que tu tem aqui, ó? Tu tem metal, tu tem isolante, que é uma parte semicondutora não polarizada aqui, geralmente, ou um epóxi, enfim. Metal, não metal, metal. Então, tu tem contatos metálicos lá dentro que vão fazer contato com a junção semicondutora em si, tá bom? E esses contatos metálicos aqui que são responsáveis pelas capacitâncias parasitas. E isso depende só da característica construtiva. Por exemplo, se o fabricante construiu um transistor para aguentar uma corrente de coletor maior, né? Ele quer, não, meu transistor vai aguentar 10 amperes. O que, que ele tem que fazer para que o transistor aguente 10 amperes?
Ele tem que fazer com que esse terminal seja maior, que o canal onde essa corrente vai circular seja maior para suportar essa corrente. E no momento que ele faz isso, ele acaba afastando esses terminais, ele começa a colocar terminais metálicos maiores, né? Ou então tu vai fazer um para ter uma resposta melhor, tu põe tudo mais junto. Então tu faz com que tu altera tanto o tamanho desses pads metálicos aqui, quanto a distância entre eles e quanto material está entre eles. E tudo isso altera essas capacitâncias parasitas, tá? Então essas capacitâncias que surgem dentro de um transistor, capacitâncias intrínsecas, capacitâncias parasitas, elas são consequências construtivas. Né? Que característica construtiva? Tu precisa colocar contato metálico lá dentro para puxar fio para fora. Basicamente é isso. E esses contatos metálicos, entre eles geram capacitâncias, certo? Uma representação, assim, ó, isso aqui também é uma foto do que seria de cima um transistor, de um semicondutor polarizado, certo? Que seria essa junção aqui vista de cima. Aqui, ó, essas partes amarelas são metais, certo? E tudo que está fora disso aqui é não metal. Se tu pegar um corte aqui dessa junção, assim, ó, e olhar ela de lado, tu tem essa estrutura aqui, ó, que é basicamente a estrutura que a gente acabou de ver aqui, ó, tá? É basicamente o mesmo desenho, ó. Coletor indo pro emissor e a base cortando no meio, tá? Mesma coisa aqui, ó, só que o coletor tá desse lado, ó. Coletor indo pro emissor com a base cortando aqui no meio, tá? E daí olha aqui, ó, isso amarelinho aqui é metal. Isso aqui é metal. Isso aqui é metal. E tudo o resto é não metal. Então tudo isso aqui são capacitâncias, geram como se fossem capacitâncias. Como? Olha aqui, ó. Se isso aqui é metal, isso aqui é não metal, então é como se existisse uma capacitância entre o coletor e o emissor. Não é que essa capacitância exista um capacitor de verdade lá, mas tu tem um pedacinho de metal, tu tem um não metal no meio e tu tem um pedacinho de metal de novo. Então isso é como se fosse uma capacitância. Então é como se existisse um capacitor entre o coletor e o emissor. A mesma coisa entre o coletor e a base. Olha aqui, são dois pedacinhos de metal separados por não metal. Então é como se existisse um capacitor entre a base e o emissor. Ok? E a mesma coisa aqui, de novo, entre o coletor e a base. A gente pode enxergar eles como se eles fossem um capacitor também. Tá? Que assim, ó, pode enxergar como se isso aqui fosse uma capacitância também. Coletor, base. Então, por esses capacitores estarem muito próximos, certo? E se a gente começar a pensar neles em alta frequência, essas capacitâncias começam a se tornar significativas. Por que que elas começam a se tornar significativas para altas frequências? Porque em alta frequência, um capacitor, né, se a gente começa a pensar em frequências altas, se a gente começa a pensar em frequências altas, a impedância do capacitor começa a diminuir, né? Ela se comporta cada vez mais como um curto-circuito. E isso aqui são capacitâncias extremamente pequenas, porque é um contato metálico bem pequenininho, separado de outro contato metálico bem pequenininho. Então, eles são capacitores pequenos, tá? Eles são capacitores pequenos. Então, a impedância deles já é alta, ele já é muito alta. Só que a gente está analisando isso aqui para frequências muito altas, né? Lá na parte superior do nosso gráfico do ganho, né? Aqui, ó, frequências muito altas, na ordem dos megahertz, tá? Se tu começa a pensar em frequências muito altas, a impedância desses capacitores aqui, dos capacitores parasitas, começa a ficar muito baixa. Se a impedância dos capacitores começa a ficar baixa, acontece que tu começa a fazer um curto entre, ó, se a impedância desse capacitor aqui começa a ficar muito baixa, tu começa a fazer um curto entre a coletor e o emissor. Tu começa a fazer um curto, não é que tu faça um curto de verdade, mas começa a diminuir a impedância entre eles. A impedância entre a base e o emissor começa a ficar cada vez menor. A mesma coisa entre o coletor e o emissor. Então, a influência que acontece quando tu assume frequências muito altas é que essas capacitâncias parasitas começam a se tornar curtos-circuitos. Eles começam a desviar a corrente. Então, aquela corrente que não era para passar, por exemplo, do coletor para o emissor, agora vai passar, ela vai só ignorar e vai ir, porque é como se fosse um capacitor entre os dois. E ela está numa frequência muito alta, então ela flui direto, tá? Consegue entender mais ou menos isso?
tá? O que acontece no transistor quando tu começa a fazer e a trabalhar em alta frequência? Quando tu faz o transistor trabalhar em alta frequência, as capacitâncias parasitas começam a ter uma impedância muito baixa. Se a impedância das capacitâncias parasitas começa a ficar baixa, ele começa a desviar a corrente. E o teu transistor não opera mais do jeito que ele tinha que operar, tá? Estava mostrando aqui para vocês, ó, que eu botei no slide anterior. Então, vai existir a capacitância entre o coletor e o emissor, vai existir uma capacitância entre o emissor e a base, vai existir uma capacitância entre o coletor e a base. Internamente no transistor, tu tem isso aqui, lá no semicondutor, tá? E essas capacitâncias, elas só se tornam significativas quando tu opera em alta frequência. Porque quando tu tá trabalhando em baixa frequência, esses caras aqui são circuitos abertos. Então tu pode ignorar, não, tô em baixa frequência, eu posso ignorar. Ah, não, mas agora eu começo a trabalhar em alta frequência. Se trabalha em alta frequência, a impedância deles começa a ser um curto-circuito. E daí é como se tu estivesse fazendo curto-circuito entre os terminais do transistor. E daí ele começa a afetar o funcionamento do teu amplificador, tá? E como que a gente representa isso, tá? Já vou mostrar isso para vocês, só que o que acontece? Além dessas capacitâncias aqui que eu desenhei, ó, entre o coletor e o emissor, entre a base e o emissor, e entre o coletor e a base, tá? Além dessas três capacitâncias que apresentam entre os terminais do transistor, existem mais duas capacitâncias parasitas, certo? Que vêm do tipo de polarização, tá? Deixa eu botar aqui direto para vocês. Aquelas três que eu desenhei ali para vocês são essas aqui, ó. Entre a base e o emissor, e entre a base e o coletor, existe uma capacitância chamada capacitância base-coletor. Observe que esse elemento pontilhado aqui, gente, não é um capacitor físico, tá? Não é o capacitor que tu tá pondo lá, é uma representação da capacitância parasita. Uma representação que acontece, que é a capacitância que existe dentro do transistor, entre o terminal de coletor e o terminal base. A mesma coisa para os outros, ó, existe um terminal de coletor e um terminal de emissor. Então, entre o coletor e o emissor, eu posso representar uma capacitância parasita. Mesma coisa entre a base e o emissor, tá? Observa que aqui nesse desenho ainda tem mais duas capacitâncias, ó. A CWI e a CWO. Certo? Da onde que vem essas capacitâncias? Isso aqui são as parasitas dos terminais externos ao chip, mas ainda dentro do teu transistor, né? Então, deixa eu voltar no slide anterior. Aqui, ó. Entre esses terminais aqui, ó, também a gente pode assumir que existem capacitâncias entre... Deixa eu redesenhar ele aqui para ficar melhor. Então, se tu olhar o teu transistor, e eu desenho muito, tá? Se tu olhar o teu transistor, eu ainda posso representar como se existisse uma capacitância nos terminais desse transistor, certo? Como se existisse mais, não lá dentro do chip, mas ainda no transistor. Eu posso representar que exista capacitância entre esses terminais também, tá? E essas capacitâncias que são as CWI e CWO, tá bom? E essa CWI e CWO a gente coloca aqui, ó. CWI, CWO. Essas 5 capacitâncias que a gente coloca no modelo aqui do esquemático do teu transistor, elas representam as capacitâncias parasitas do teu circuito. Tu tem capacitância entre a base e o coletor, entre a base e o emissor, entre o coletor e o emissor, e entre o terminal de entrada e a referência, e entre o terminal de saída e a referência, que é o CWI e o CWO, respectivamente, tá? Então, isso aí são capacitâncias parasitas. É assim que a gente representa elas. E o que que acontece? Lembra que eu falei que conforme maior a frequência, né, se eu considerar frequências maiores, menor vai ser a impedância dos capacitores. Então, olha o que que acontece aqui. Imagina que está aumentando a frequência, que eu estou botando sinais aqui de entrada com frequências cada vez maior, certo? Estou botando sinais de entrada cada vez frequência maior, 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 maior. A impedância desses capacitores aqui, ó, começa a diminuir. Se começa a diminuir a impedância entre a base e o coletor,
se começa a diminuir a impedância entre a base e o coletor, não é mais como se eles estivessem desligados um do outro. Ele vai dizer, não, peraí, agora tem corrente fluindo entre a base e o coletor. Se tem corrente fluindo, tem coisa errada, está fluindo corrente para onde não podia fluir. Então, o meu transistor não está mais operando na região que ele devia operar. Tá entendendo? A corrente que antes, por exemplo, ia descer pelo meu resistor e ia ir para a saída, que é fazer meu ganho, agora não. Vai descer por aqui, ó. Não, vou descer aqui pela base, porque o capacitor não é mais um circuito aberto nessa frequência. Então, eu consigo fluir pelo capacitor, tá? E isso faz com que, quando eu assumo frequências altas, faz com que o meu ganho diminua. Por quê? Porque a impedância dos capacitores diminuíram, logo corrente começou a fluir por lugares que não deveriam fluir antes, tá? Então a implicância direta que eu vou ter é aquilo que a gente viu na prática lá, na simulação, né? Que o ganho diminui quando tu considera frequências elevadas. Por quê? Porque tu tem capacitâncias parasitas. Tá certo? Eu não sei se vocês já tinham visto aquelas imagens ali da estrutura interna de um transistor, mas é dali que vem a representação das capacitâncias parasitas, tá? Eu quero que vocês entendam o que que é esses elementos parasitas e da onde que eles vêm, tá? Não confundam com o elemento que tu vai botar no circuito porque tu quer, tá? É uma análise matemática. A gente está fazendo aqui uma análise matemática da característica não ideal daquele transistor. A gente quer equacionar, tentar achar uma relação matemática entre essa característica não ideal e o funcionamento, tá? Então, o que que a gente tem, certo? A gente tem isso aqui agora. Nosso amplificador agora, ele está aqui com as capacitâncias parasitas também, certo? Representado aqui CWI, as três intrínsecas e o CWO, tá? Agora a gente tem que achar qual que é a relação entre essas 5 capacitâncias parasitas, entre todas essas 5 aqui, e a nossa resposta em frequência. Qual que é a relação? Eu sei que quando eu simulo, quando eu monto, eu vou ter esse comportamento. Então eu vou ter uma frequência aqui, ó, que é a frequência de corte superior, FH. Agora eu quero achar qual que é a relação entre esses elementos parasitas do meu circuito e essa frequência. Como que eu posso escrever essa frequência em função dessas capacitâncias parasitas? Basicamente é isso. Bem semelhante ao que a gente já fez para a frequência de corte inferior, né? A gente achou qual que é a relação. Primeiro, a gente viu, acontece esse fenômeno, o ganho diminui para baixas frequências. E daí a gente olhou para o circuito. Quem que faz que o ganho diminua? Eram as capacitâncias de desacoplamento. E daí a gente equacionou qual que é a relação, então, entre o valor dessas capacitâncias, o valor da frequência e o ganho. Basicamente foi isso que a gente achou. A mesma coisa a gente quer fazer agora. A gente olha o fenômeno, o que que acontece? Diminui o ganho para altas frequências. Por que que diminui o ganho para altas frequências? Porque as capacitâncias parasitas atuam. Então, se elas são as responsáveis por diminuir o ganho, qual que é a relação entre o valor delas e a frequência que começa a diminuir o ganho? Essa é a resposta que a gente quer, né? FL é igual ao quê, basicamente. E aí, como é que a gente faz essa análise? A gente faz essa análise em cima do nosso modelinho que a gente já sabe construir. Esse cara aqui é quem a gente já sabe construir. A gente vai fazer a análise sempre em cima desse modelo porque é a análise mais geral. Porque qualquer circuito de polarização a gente consegue representar por esse modelinho aqui, tá? A gente já sabe achar essas três ZI, ZO e a VNL aí, tá? E como que a gente representa isso? Como que a gente vai usar esse modelo? Daí é o seguinte, ó. A gente já sabe, ó, a gente já sabe que as capacitâncias parasitas, né, elas geram esse comportamento aqui no ganho. Eles geram esse comportamento aí. E esse comportamento aqui de tu ter um ganho nessas frequências e a partir de uma certa frequência ele diminui o ganho, esse comportamento aqui é um comportamento típico de filtros passa baixa. É um comportamento típico de filtros passa baixa.
certo? O que eu quero dizer? Que as capacitâncias parasitas, elas atuam no teu circuito como se fosse um filtro passa-baixa, ou passa-baixas, né? Eles atuam, as capacitâncias parasitas atuam no teu amplificador como se fosse um filtro passa-baixa. Por que como se fosse? Porque a gente olha a resposta e a resposta é isso, ó. Vem um ganho para baixas frequências que eu digo aqui, frequências menor que essa frequência de corte, e a partir dessa frequência de corte ele atenua. Isso é um comportamento típico de filtros passa-baixa. Ah, então a influência de capacitâncias parasitas é fazer um filtro passa-baixa no meu amplificador, no ganho do meu amplificador. Se ele se comporta como se fosse um filtro passa-baixa, então eu vou analisar eles como se fosse um filtro passa-baixa. E como que eu vou fazer isso? Eu vou representar eles aqui no meu modelo como se fosse um filtro passa-baixa. E como que eu faço isso? Vou pegar minha entrada aqui, né? VS, RS, isso aqui é a minha entrada, certo? É quem está gerando o sinal que vai amplificar. E como que eu represento um filtro passa-baixa nesse meu circuito? Eu represento através de um capacitor aqui na entrada. E esse aqui a gente chama de CHI, tá? Por que através de um capacitor? Porque essa estrutura, eu vou até botar de outra cor aqui, ó. Por que esse capacitor na entrada? Porque essa estrutura aqui, ó, eu desenhar um circuito assim, esse circuito, isso aqui, ó, é a estrutura, ó, considerando o ZI no meu circuito agora, é a estrutura de um filtro passa-baixa. Ou seja, quanto maior a frequência desse meu sinal VS aqui, ó, mais corrente vai ser desviada por esse capacitor. Porque quanto maior a frequência, menor a impedância dele, então mais corrente ele vai desviar para cá, certo? Então, menor a corrente que vai para o meu circuito, logo menor a tensão de entrada do meu circuito, tá? Então, isso aqui é a estrutura básica de um filtro passa-baixas. Por que eu estou desenhando a estrutura de um filtro passa-baixa? Porque o meu circuito, onde eu estou olhando, que são as altas frequências, ele se comporta como um passa-baixa, certo? Então, eu estou desenhando a estrutura de um dele. E a mesma coisa eu vou fazer na saída do meu circuito, tá? Vou dizer que existe aqui um capacitor CW não, CH, ó. Esse H é só para dizer que é referente às altas frequências, tá? E aqui é a minha carga. Vou botar roxinho para ficar igual antes, tá? Isso aqui que a gente está fazendo, na real, é um artifício para representar o comportamento físico. O comportamento físico é isso aqui. O ganho diminui. Ah, se o ganho diminui, ele se comporta como um passa-baixa. Como que eu posso representar um passa-baixa no nosso modelo? Ah, é botar um capacitor em paralelo aqui, tá? Então isso aqui é uma representação, tá? E essas duas capacitâncias aqui, CHI e CHO, elas são como se fossem uma capacitância equivalente dessas 5 pequenas capacitâncias aqui, tá? Essas duas capacitâncias, CHI e CHO, elas são capacitâncias equivalentes dessas 5 aqui, onde o CHI é a capacitância equivalente para altas frequências, ou seja, é a capacitância equivalente das capacitâncias parasitas vista da entrada. E o CHO é a capacitância equivalente das capacitâncias parasitas vista da saída, tá? Basicamente é um artifício matemático para poder representar a influência dessas 5 aqui. Nenhuma dessas aqui existe de verdade, tá? Não existe uma CHI, não existe uma CHO. Elas são uma representação matemática da influência dessas 5 capacitâncias aqui, certo? Muita viagem isso para vocês ou estão acompanhando mais ou menos? Levantou a mão, fala, Messias. Ô, professor, o senhor me escuta?
Até que não tá entendendo ou até que não levantou a mão? Professor. Ah, peraí que eu não tô escutando. Vocês estão mutados pra mim, peraí. Tá, ativei o som de vocês. Ah, bom, eu chamei 2 vezes e... Com moral. Tô entendendo. Tá? Não, beleza, então. Então vamos adiante. Tá bom. Vamos lá. Então, tudo isso aqui, ó, que a gente fez é, tipo, representar, de alguma forma, a influência desses elementos parasitas. Então, a gente constrói esse modelinho aqui para facilitar as contas, porque senão tu ia ter que fazer, igual como a gente fez para cada um dos capacitores de desacoplamento, tu ia ter que analisar a influência de cada um desses capacitores parasita também. Daí, não vamos fazer isso, vamos pegar o comportamento e vamos equacionar o comportamento de alguma forma equivalente, tá? E isso que foi feito, foi representado os 5 capacitores, uma capacitância equivalente vista da entrada e uma capacitância equivalente vista da saída. E a equaçãozinha para calcular esses 5 capacitores, esses 2 capacitores aqui, né, CHI e CHO, é o seguinte, vou botar aqui, ó, CHI, então, o que é o CHI? É a capacitância de altas frequências equivalente das capacitâncias parasitas, né? Então, meu Deus, tá difícil. Aí, ela é igual, ela é vista da entrada, né? Então, ela vai ver o CHI, vai ser o CWI, mais o CBE, mais, aí vem um nomezinho diferente aqui, ó, CMI, tá? Esse CMI aqui é chamado capacitância de Miller. Já vou. Ó, esse aqui é o CWI, que é um elemento do transistor. Esse CBE é esse aqui, que é um elemento do transistor, tá? E esse CWI é a capacitância de Miller da entrada. Capacitância de Miller de entrada. Tá, o que é essa capacitância de Miller? Miller foi um cara que estudou qual que é a influência desse capacitor aqui, ó. Certo? Que a influência desse capacitor aqui depende do ganho do teu circuito. Isso que ele identificou, tá? Que a influência desse capacitor aqui depende do ganho do teu amplificador. Então, essa capacitância de Miller a gente calcula em função do ganho do circuito. E calcula da seguinte forma. 1 menos o ganho AVL, que multiplica a capacitância entre a base e o coletor. E presta atenção no seguinte, ó. É a VL, tá? Então, olha aqui, ó. Capacitância equivalente de entrada, que é essa que vai entrar no nosso modelo aqui, é a capacitância de... Esse W aqui é de wiring, tá? É a CWI mais CWE mais a capacitância Miller de entrada, certo? Essa capacitância Miller de entrada, a gente calcula dessa forma aqui. O que diz isso? Diz o seguinte, que a influência do capacitor entre a base e o coletor depende do ganho do circuito, tá? Só que esse aqui é o ganho com carga, só carga, tá? Esse aqui é o ganho só com carga. Como é que eu calculo a VL? Vocês lembram? A VL, aqui em cima, ó, é o sem carga, é o ganho sem carga, que multiplica a influência da carga. RL sobre RL mais ZO, tá bom? Ele descobriu que isso aqui acontece. Esse é o CWI, tá? O CHI, melhor dizendo, tá? É a capacitância de entrada para as altas frequências, tá bom? Tu tem a mesma coisa para a capacitância de saída, que é o CHO, tá? Deixa eu botar uma linha aqui, vamos ver se eu consigo colocar junto. Vou botar de outra cor aqui, ó. CHO, que é esse de saída aqui agora, tu tem alguma coisa bem equivalente. Vista da saída, né? Esse CHO é vista da saída. O que que a gente tem? É como se fosse o CWO mais o CBE, mais a capacitância Miller de saída, onde a capacitância Miller de saída
escrever de azulzinho aqui. C Miller de saída vai ser igual a 1 menos 1 dividido pelo AVL. Tá? Multiplicado a capacitância entre a base e o coletor. Então, o que o Miller disse, né? Se tu olhasse aqui, a capacitância de entrada é a soma das três capacitâncias vistas da entrada. Não, né? Ela é a CWI mais a CBE, que é esse aqui mais esse aqui, e esse aqui tu multiplica pela influência do ganho. É isso que o Miller falou. E a mesma coisa olhando da saída. Olhando da saída, o que tu vê? Tu vê esse aqui, que é o WA, tu vê esse aqui, que é o CE, e o BC, ele é refletido para a saída pelo ganho também. Tá? Basicamente isso. No momento que a gente calcula essas duas capacitâncias, tá? A gente tem a representação matemática aqui, ó, o circuitinho que representa a influência da frequência em altas frequências no nosso amplificador. Porque aí tu tem esses carinha aqui, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer é que essas 5 capacitâncias aqui, tá? Ou elas vão ser dadas para ti, ou o fabricante fornece elas para ti. Como eu falei, isso depende muito de fabricante para fabricante. Tá? Então, isso é um valor que tu tem acesso de alguma forma, tá bom? Então, não é uma coisa que tu define, é uma coisa que tu tem como definição, tá? Beleza, e daí o que a gente tem? O nosso circuitinho equivalente agora tá assim, né? A gente tem o sinal de entrada, beleza? A gente tem o RS, que é um valor que é dado para ti, que é a impedância de saída de quem está gerando o sinal. A gente tem a capacitância equivalente vista pela entrada, que é o CHI. A gente tem na saída a capacitância equivalente vista da saída. Capacitância equivalente dos elementos parasitas, tá? Te liga que aqui a gente está ignorando os capacitores de desacoplamento, estão ligado? Vocês perceberam isso? A gente não falou em nenhum momento nos capacitores de desacoplamento, ó. Se eu voltar aqui, ó, a gente não falou nesses capacitores aqui, ó. Por que a gente não falou nesses capacitores? Porque a gente está olhando só as altas frequências. E em altas frequências, esses carinhas aqui, que são os capacitores de desacoplamento, eles são curto-circuito, tá? Se eles são curto-circuito, é como se eles não afetassem o funcionamento, certo? Eles afetam só aqui embaixo, ó, os capacitores de desacoplamento. Então aqui eles já não interessam mais para nós. Por isso que eles não estão no nosso modelo aqui, ó. Então aqui redesenhando o modelo que tem isso aqui. E aí a gente tem que estudar, tem que achar qual que é a relação entre a capacitância desse circuito e a frequência de corte de cada um. Se eu sei que cada um desses filtros se comporta como um filtro passa-baixa, quer dizer que cada um deles vai ter uma frequência de corte associada. Então, o nosso ganho lá, ele vai vir, né? Ele tá vindo até que encontrou a frequência de corte devido ao capacitor de entrada equivalente. Aqui, ó. Vai ter uma FHI devido ao capacitor de entrada. Bem igual que a gente tinha analisado antes para os de baixa frequência. Só que em vez de ser um passa baixa, o que a gente tinha lá nas baixas frequências era um passa alta. E como ele funciona como um filtro passa baixas, ele tem uma frequência de corte definida, FHI, como sendo 1 sobre... E daí a gente está olhando aqui a entrada, né? 2π capacitor, que multiplica, lá no outro a gente multiplicou pela soma das impedâncias, né? RS mais ZI. Aqui vai ser o RS paralelo com ZI. Então o que acontece? Visto da entrada, aquelas 5 capacitâncias parasitas, elas trabalham como se fosse uma capacitância equivalente. Aqui, essa aqui. Essa capacitância equivalente, ela funciona como se fosse um filtro passa-baixa. Então, basicamente, o que essa capacitância equivalente faz no ganho é isso aqui, ó.
ela põe uma frequência de corte, a partir dessa frequência de corte ela atenua o sinal. Isso aqui é como se fosse um filtro passa-baixa. Se é como se fosse um filtro passa-baixa, eu posso calcular a frequência de corte pela frequência de corte de um filtro passa-baixa, que é 1/2π, a capacitância do filtro, que multiplica a impedância paralela equivalente do teu circuito. Tá? Isso aqui é a influência, o efeito do CHI. E tu tem um comportamento bem semelhante a isso aí lá para o capacitor de saída também. O capacitor de saída ele faz a mesma coisa. Ele é como se fosse um filtro passa-baixa. Também vai fazer a mesma coisa. Então tu vai ter aqui uma frequência de corte associada a esse capacitor de saída. E essa FHO a gente calcula da mesma forma. 1/2π, que multiplica a capacitância, que é CHO, que multiplica a impedância equivalente do circuito de saída. Se a gente olhar só no circuito de saída aqui, a gente tem o ZO e tem o RL. Então é ZO paralelo com RL, tá? Porque ele também se comporta como se fosse um filtro passa-baixas. Tá? Então a gente tem a definição da qual que é a frequência de corte estabelecida pela capacitância equivalente das capacitâncias parasitas vista pela entrada, e a gente tem a frequência de corte definida pela capacitância equivalente das capacitâncias parasitas vista pela saída. Beleza, aí a gente já considerou as 5 capacitâncias que existem no nosso transistor. Show, tranquilo, muito bem. Só que eu já coloquei aqui que existe um outro efeito, tá? Não é só os capacitores que atenuam o ganho do amplificador para altas frequências. Existe um outro efeito que atenua o ganho para altas frequências, que é a variação do beta, tá? Até aqui, antes da gente falar da variação do beta, a gente achou qual que é a influência das 5 capacitâncias parasitas. O que vocês têm que lembrar? Da onde que veio essas capacitâncias parasitas, o que elas são, certo? Que é aquela primeira parte da aula. Depois, como que elas afetam o ganho? Elas atenuam o ganho para alta frequência. É isso que elas fazem. E como que eu represento essa atenuação em alta frequência, dada essas capacitâncias parasitas? Eu posso representar elas como filtros passa-baixas. E eu posso assumir que, visto da entrada dessas 5 capacitâncias, se comportam como uma capacitância equivalente, e visto da saída por outra capacitância equivalente. Então, cada uma dessas capacitâncias equivalentes atua como um filtro passa-baixa. E se elas atuam como um filtro passa-baixa, eu posso calcular qual que é a frequência de corte de cada uma desses filtros. Então, a frequência de corte devido às capacitâncias parasitas vista pela entrada e a frequência de corte devido às capacitâncias parasitas vistas pela saída. Ponto. Isso é a primeira coisa para altas frequências. Existe outro efeito agora em altas frequências que também atenua o ganho, que são as variações do beta, tá? O que isso aqui diz? O beta, pessoal, o beta é basicamente o seguinte, é a relação, né? É a relação entre a corrente de saída, a corrente de coletor do teu transistor e a corrente de base, beleza? Tranquilo. Então, o que acontece? Tu varia a corrente de base, o teu transistor reflete essa variação lá na corrente de coletor. É isso que o beta representa. Se a gente varia, deixa eu escrever aqui, ó. Se a gente pega e aplica uma variação na corrente de base, essa variação vai aparecer lá no coletor. Ou melhor, ele vai refletir numa variação lá na corrente de coletor. Mas como que o transistor faz isso? É como se ele pegasse e estivesse variando a corrente de coletor, olhando quanto que tu variou na corrente de base. Ele faz uma variação proporcional, tá? Só que o que acontece? Quando tu tá variando corrente num transistor, tu tá aumentando e diminuindo a corrente num transistor, né? A gente tá trabalhando com sinais alternados, bom? Imagina, por exemplo, um corredor, tá? Vamos imaginar. Isso aqui é uma corrente, vamos imaginar... Vamos ver se eu consigo fazer uma analogia aqui, ó. Imagina um corredor, tá? E desse corredor aqui tá cheio de gente, que é como se fossem os elétrons, tá? Certo?
O que é a corrente fluindo nesse cara? É o pessoal indo, né? É a corrente fluindo nesse corredor, certo? No momento que tu tem uma corrente alternada, que são as variações que a gente está analisando, né? Que são variações alternadas, né? Nosso sinal aqui é alternado, a saída é alternada. No momento que a gente tem essas variações alternadas, o que significa? Significa que a corrente está indo e está voltando. Isso que significa um sinal alternado, né? Ora tu tá com sinal positivo, ou seja, tá indo, ora tu tá com sinal negativo, ou seja, tu tá voltando. Então a corrente tem que ir e tem que voltar, certo? Tem que ir e tem que voltar. Beleza? Agora imagina o seguinte, vocês estão no corredor, tá? Vocês estão aqui no corredor, imagina que isso aqui, esses pontinhos aqui são vocês. E daí eu digo para vocês, corre até o final do corredor, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vêm até o final do corredor, tá? Opa, cheguei no final do corredor. No momento que chegou no final do corredor, eu digo volta. Daí tu pega, voltou pro outro lado, né? Foi e voltou. Eu dizer vai para um lado é a corrente de base positiva. Eu dizer vai para o outro lado é a corrente de base negativa. Beleza, mas agora imagina que tu tá vindo, eu disse assim, vai pro final do corredor, daí tu tá vindo, tu tá vindo, tu tá vindo, tu tá vindo, tu tá vindo. Antes de tu chegar no final, eu já disse, volta. Antes de tu chegar no final, eu disse, volta. Então tu já vai começar a voltar. Tu nem chegou no final, tu já tá voltando. Antes de tu chegar lá no outro, eu digo volta. E daí tu fica oscilando entre esses dois pontos aqui, se eu falo pra ti ir e voltar muito rápido. Tá entendendo isso? Se eu falo muito rápido, volta, vai, volta, tu vai oscilar entre dois pontos que não são as extremidades do corredor. Então tu não vai me dar toda a extremidade possível. Tu não vai oscilar o que tu deveria oscilar antes, porque eu tô mandando tu voltar muito rápido. Era para te fazer uma variação assim, ó. Mas eu disse muito rápido para te voltar, não deu tempo de tu ir e voltar. Isso é basicamente o que acontece no semicondutor. Ele não consegue rearranjar os componentes majoritários internamente da junção a tempo da corrente voltar, porque a corrente tem que ir e voltar, ir e voltar. No momento que tu tá fazendo essa variação acontecer muito rápido, é como se não desse tempo da junção se estruturar novamente para ela ir e voltar. Então tu não acaba não refletindo completamente a amplitude que tu deveria refletir. Isso matematicamente nos diz que o beta ela é variação da frequência, que o beta depende da frequência. Se o beta depende da frequência, a gente tem que achar, bom, até que beta que essa frequência é válida, ou o nosso ganho é válido, até que frequência, melhor dizendo, até que frequência que o nosso beta é válido, tá? Então, o que acontece? O beta, que é a relação entre variações da corrente de coletor e variações da corrente de base, depende da frequência da corrente de base. Eu tenho que achar qual que é essa relação. E na real, o que acontece com a corrente de beta, com o beta, melhor dizendo, o que acontece com o valor do beta em função da frequência é uma resposta passa-baixa. É uma resposta do tipo passa-baixa. A partir de uma certa frequência, o teu beta sofre uma atenuação. Ou seja, o nosso beta é 200. Bom, mas é 200 até uma certa frequência aqui. A partir dessa frequência, o meu transistor não consegue mais fazer com que ele seja 200. Então ele sofre uma atenuação. E a frequência que esse cara começa a sofrer uma atenuação, a gente chama de FT. Tá? Então, além do FHI e do FHO, tu vai ter um chamado FT. E eu vou escrever ela aqui para vocês. FT, ela é definida pelo valor do beta dividido 2π beta Rzinho E. E daí depende da capacitância entre a base e o emissor e da capacitância entre a base e o coletor. Eu não quero nem tentar deduzir isso com vocês, tá?
que essa frequência diz? Essa frequência diz que a partir dessa frequência, o teu beta começa a diminuir. Então, se o beta começa a diminuir, o teu ganho começa a diminuir também. Tá? Então, tu tem uma outra frequência de corte definida pelo beta. Então, se tu olhar aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem 3 influências em alta frequência. A gente tem 2 influências dadas pelos capacitores parasitas, que é o FHI e o FHO. E a gente tem uma influência dada pela variação de beta. Em altas frequências, a gente tem atenuação de ganho. Quem é que atenua o ganho nas altas frequências? Capacitâncias parasitas e beta, tá? Essa do beta geralmente vai dar maior que as outras duas, tá? Geralmente é uma frequência muito elevada esse FT. Tá? Geralmente é uma frequência muito elevada. Mas ele existe, tá lá na bibliografia para vocês, tá? Tranquilo. Tenho 3 frequências de corte superior. Cada um desses carinhas aqui, eles atenuam o ganho para alta frequência. O CHI, CHO e beta atenuam o ganho para alta frequência, porque eles diminuem em alta frequência. Qual que vai ser a minha frequência de corte superior? Qual que vai ser? O que vocês acham? Nem ideia. A superior? A mais alta. O que acontece, ó? O que a gente tem, então, vamos desenhar aqui, ó. Do beta. Deixa eu desenhar aqui, ó. Lembra o que a gente falou na última aula, ó? Eu desenhei, então, que o ganho... Então, o ganho em função da frequência, certo? A gente tem aqui, eu vou ignorar o que tinha antes, né, que é as baixas frequências. A gente tinha que ele estava aqui na banda passante, bem de boa, e daí, dali a pouco, opa, alguém começou a me diminuir o ganho, tá? O que a gente tem aqui, deixa eu fazer diferente isso aqui. Frequência, tá? O que a gente tem aqui é o seguinte, ó, imagina que tu vai ter quais frequências? Ah, vai ter lá, por exemplo, FHI, FHO e Fbeta, né? Então tu vai ter, por exemplo, FHI, FHO e FT, certo? Eu disse que o FT sempre é maior, né? Então já vou botar ela mais para a direita aqui, tá? E daí o que que acontece, então? O teu sinal está aumentando a frequência, do sinal, o ganho está de boas, ainda está na banda passante, até que ele alcançou a tua frequência de entrada, entrou no range da frequência FHI. O que que acontece? Quando chegou na primeira frequência aqui, ó, ele começa a sofrer uma atenuação, o ganho começa a diminuir. E começa a diminuir numa taxa de menos 20 dB por década, tá? Começa a diminuir. Quando a minha frequência entra na atuação do capacitor CHO, começa a diminuir mais ainda. Lembra que eu falei? Ah, agora ele está diminuindo numa taxa de 40 dB, menos 40 dB por década. E quando ele chega lá no range da frequência do FT, ele começa a diminuir mais ainda. Então aqui ele já está a menos 60 dB por década, tá? Então eu tenho essa representação aqui do ganho em função da frequência, certo? Qual que é a primeira frequência que afeta no ganho? É a primeira que aparece aqui, né? Seja o FHI ou se tivesse trocado as duas ia ser o FHO. Então para altas frequências, o FH vai ser igual à primeira frequência que aparece aqui. Se é igual à primeira frequência, ela é igual à menor daquelas 3 ali. É a menor do FHI. Deixa eu botar diferente isso aqui. FHO e FT. É a menor dessas 3. Porque a primeira que vai aparecer aqui é a primeira que vai começar a puxar a linha do ganho para baixo, tá?
E uma coisa que vocês têm que lembrar aqui também, ó, é que exatamente nessa frequência aqui, ó, minhas linhas super retas, exatamente nessa frequência aqui, o ganho decaiu 3 dB do ganho na banda passante, tá? Aqui onde o ganho é o AV mid, né? Aqui o ganho vale AV mid, aqui ele vale AV mid menos 3 dB. Tá certo? Entendisse isso? Então a frequência, a FH, vai ser a menor dessas três que a gente aprendeu a calcular, tá? Tranquilinho? Então, FHI a gente calcula pela capacitância equivalente de entrada das capacitâncias parasitas, FHO pela capacitância equivalente das capacitâncias parasitas vistas pela saída, e FT a gente calcula pela variação do beta e das capacitâncias de entrada, que é o CB e CBC, tá? Calculou as três, definiu qual que é a menor é a tua frequência superior, tá bom? E aí tá aqui a frequência superior, né? Essa vai ser a nossa frequência de corte superior aqui da resposta do padrão dos amplificadores. Então o FL a gente calcula, que nem a gente viu na última aula, que é a menor, que é a maior das três capacitâncias devido aos capacitores de desacoplamento, e o FH é a menor devido às capacitâncias parasitas e a variação do beta, tá? Lembra disso, tá? Lembra disso. Eu queria que o meu amplificador amplificasse para todas as frequências de forma igual, mas isso não acontece. O que acontece é o que está nesse gráfico. Se frequências forem muito baixas, o ganho não vai ser igual. Se frequências muito altas, o ganho também não vai ser igual. O ganho diminui para baixas frequências e diminui para altas frequências. O que diminui o ganho nas baixas frequências são as capacitâncias de desacoplamento. Essas capacitâncias, elas funcionam como se fossem filtros passa alta, porque elas diminuem as baixas frequências. Se elas funcionam como se fosse filtro passa alta, eu posso calcular a frequência de corte de cada um deles. Calculei a frequência de corte de cada um dos capacitores de desacoplamento, acho que a maior delas é a frequência de corte inferior do meu ganho. A superior é devido às capacitâncias parasitas. Então eu calculo a frequência de corte para cada uma das frequências das capacitâncias parasitas, que na real a gente assume elas como capacitâncias equivalentes, CHI, CHO. Achei a menor delas, essa que vai ser a frequência de atenuação do meu ganho. Dentro dessas duas frequências, a gente tem a banda passante. Dentro dessas duas frequências, dentro da banda passante, o ganho é o ganho ideal lá que a gente vinha calculando, que agora a gente deu o nome de AV-mid. Tá? Então, se a gente calculava lá 100, então aqui dentro vale 100. Fora dessa banda passante, ele sofre atenuação. Então, eu tenho que saber dizer para cada amplificador qual que é a banda passante do meu amplificador. Para eu poder dizer qual é a banda passante, ou seja, dizer dentro de que faixa de frequência que o meu amplificador amplifica sempre igual, eu tenho que calcular FL e FH. Fora dessas frequências, eu digo, não, o ganho não vai ser esse ganho que eu calculo, vai ser menor. Então eu tenho que calcular as duas frequências para dizer, aqui dentro o meu ganho é válido, fora disso, não é mais válido, ele vai sofrer atenuação, tá? E daí tu tem que saber o que influencia cada uma das frequências. O que influencia as frequências de baixa frequência, o que influencia a frequência de corte de baixa frequência, capacitores de desacoplamento. O que influencia a frequência de corte de alta frequência, capacitâncias parasitas. Tá certo? Barbadinha, não é? Muito suave. E daí, seguinte, ó. Quando eu vou simular isso, tá? Quando eu vou simular isso, eu vou ter que inserir aquelas 5 capacitâncias na minha simulação. Então, se eu pegar o último exemplo que a gente tinha simulado,
com um transistor aqui, ó, transistor ideal, tá? Eu tenho que inserir as capacitâncias parasitas nesse transistor, porque ele era um ideal, ele não tinha capacitâncias parasitas. Então, obviamente, tanto é que não apareceu na primeira simulação que eu mostrei hoje na aula, não apareceu frequência de corte superior, porque ele não tinha capacitâncias parasitas. Então, eu vim aqui e inseri, ó, coloquei capacitância entre a base e o coletor, entre esses valores aqui, ó, tá? São valores típicos de capacitância parasita, né? Na ordem dos picofarads. E a capacitância entre a base e o emissor sempre vai ser a capacitância um pouco maior que as outras, tá? Então ela é 36 pico e as outras bem pequenininhas, tá? E daí tu tem o CWI aqui e o CWO. Lembrando, essas 5 que estão sendo inseridas aqui não existem fisicamente, não é um componente que tu botou lá no teu circuito. Elas representam aquele monte de não idealidade que estão dentro do transistor, tá? Então, usando essas capacitâncias aqui, calculando, aplicando as equações que a gente viu hoje, deixa eu ver se eu tô com a simulação aberta aqui. Essa aqui eu acho. Aqui tá ela, ó, certo? Montei aqui, certo? Análise AC, como eu ensinei na última aula, como é que faz, né? Eu trocar análise transiente para análise AC. Deixa eu mostrar a simulação dela aqui. É esse aqui. Deixa eu minimizar isso aqui. Aqui. Aqui tá ele, ó, com as capacitâncias parasitas, ó. Deixa eu pegar a saída aqui, ó. Chablau. Deixa eu tirar a fase. Toma. Então tá aqui, ó. Certo? Para baixas frequências a gente já olhou na aula passada, e daí para alta frequência a gente tá aqui, ó. Aqui no meio, ó, na banda passante, aqui, ó, aqui no meio, na banda passante, o ganho é aquele ganho que a gente aprendeu a calcular, o AV-mid, né? Na real, aqui é 20 log daquele valor, né? Mas tá aqui, certo? Nessa simulação aqui, ele tá dando menos 26 dB, tá? Tá dando menos 26 dB. Como é que eu olho aqui e encontro a frequência de corte? Eu levo o meu cursor até onde, para a direita agora, né? Porque a gente está olhando as altas frequências. Eu levo ele até esse ganho cair 3 dB da banda passante. Na banda passante está dando menos 26, então eu vou levar o cursor até menos 29. Então tô indo. Menos 26, menos 27, 28. Aqui assim, 29, aqui 29, ó. Então, basicamente, aqui tá dando menos 29 o ganho. E esse ganho dá menos 29 em torno de 637 kHz, tá? Em torno de 637 kHz, quase 1 MHz, tá? Aqui, ó. Megahertz tá aqui, ó. Então é isso aí, ó. Em torno de 630 kHz. 637 kHz. Essa é a frequência de corte superior, tá? Que é a menor daquelas 3 ali que a gente aprendeu a calcular naquelas equaçõezinhas. Mais ou menos. Tá. É só aplicar a fórmula direto, né? Vocês têm os valores das capacitâncias, sabem calcular o ZI, sabem calcular o ZO, sabem calcular os ganhos. Tudo isso a gente já sabe. Agora é só aplicar fórmulas novas para achar essas frequências, tá bom? Bom, com isso a gente viu resposta em frequência de transistores para baixa frequência e para alta, né? A gente achou o FL e o FH, beleza? E a gente já viu que para achar o FL e o FH, tu precisa das características do modelo, tu precisa do ZI, tu precisa do RS, tu precisa do ganho AV, então tu precisa de tudo aquilo que a gente já aprendeu na disciplina, certo? Bom, agora com isso, então eu vou passar um trabalho para vocês. O que é esse trabalho? É fazer uma rotina de projeto, tá? Uma rotina de análise, melhor dizendo, tá? Uma rotininha, daí tu pode fazer essa rotina no Excel, no MATLAB, sei lá, Octave, onde tu quiser criar essa rotina, tá? O que eu quero que essa rotina nos dê? Que eu entre com os parâmetros do amplificador e ele me diga as respostas, tá? Eu vou entrar lá, ó, como eu coloquei aqui para vocês, ó.
entrar com VCC, valor dos resistores, do beta, das capacitâncias de desacoplamento, das capacitâncias parasitas, e o RS, RL, e ele vai me devolver essa rotina de projeto, o valor do ZI, ZO, ganho, certo? Frequência inferior, frequência superior, entendesse? Então eu quero que a rotininha me dê análise completa. Em vez de eu fazer na mão toda vez a análise do amplificador, eu quero que essa rotina me devolva os valores de análise, né? Que são esses valores que estão aqui, ó, saída, dados de saída. Entendendo? Entendido isso? Então eu quero que vocês criem essa rotina, tá? Eu quero ainda que vocês validem se a rotina de vocês está funcionando ou não por simulação. Então vai pegar uma simulação, vai rodar os dados na tua rotina, vai ver se as respostas da tua rotina tá batendo com a simulação, certo? E aí tu vai me mandar o quê? Essa rotina de análise, seja no programa que tu quiser fazer, quer fazer um script lá e me mandar, beleza? Vai me mandar isso aí. Vai me mandar a simulação que tu usou para validar essa tua rotina e um documento onde tu me mostre a comparação entre o resultado de simulação e o que deu tua rotina. Então, por exemplo, esse gráfico da resposta em frequência. Tu vai identificar na resposta em frequência o FL e o FH. E me dizer, ó, na minha rotina deu tal e tal valor. Na simulação deu tal e tal valor. Tá? Me mostrar o gráfico da simulação. Entendido? Sim, senhor. É para fazer só para o divisor de tensão, tá? É para fazer só para esse circuito aqui, ó, tá? Para o fixa, para o seguidor emissor, não, tá? A simulação que vocês vão fazer para validar é só esse aqui. Eu tava em dúvida. Daí usa só esse exemplo. Isso, pode ser só esse exemplo, tá? Daí o que eu vou fazer para validar, né? Daí eu vou olhar o que tu escreveu lá, beleza, show de bola. Vou pegar a tua simulação, vou pegar a tua rotina, vou trocar os valores na rotina, vou trocar os valores na simulação e vou ver se deu certo. Entendido? Sim, senhor. Então, beleza. Então, isso aí, tá, gente? É a análise em frequência para amplificadores com transistor de junção, tá? Na próxima aula eu vou expandir essa análise para amplificadores com transistor FET, tá? Só vamos passar basicamente o que muda, tá? Porque é muito semelhante. O cálculo do FL e do FH são bem semelhantes. Só fazer um caso específico. E daí depois eu acho que na outra aula vamos fazer só alguns exercícios, tá? E tirar dúvida desse trabalhinho que eu passei para vocês. Aí eu botei aqui, ó, data até dia 4, tá? Tirar alguma dúvida disso. E tá encerrada a nossa disciplina, gente. O que vocês acham? Tá bom, prof. Mas daí se nós ficar com alguma dúvida, porque daí seria mais as 2 aulas, então, da semana que vem. Isso. Daí, uma dúvida depois até a entrega do trabalho, é só falar com o senhor daí? Ah, claro, sim, certo, né? Nem tem qualquer coisa, é só chamar ali. A gente usa, na real, a ideia é que vocês usem esse tempo para desenvolver isso aí, né? Para fazer um troço caprichadinho, um troço bonitinho, né? Não, deu bom então, tranquilo. Tá? Se vocês quiserem ver alguma coisa a mais nessa disciplina, é só entrar em contato. Daí me diz, eu queria ver como é que funciona a fonte decorrente, sei lá, um regulador linear de tensão. Bom, aí a gente pode ver, tá? Tá beleza, prof. Obrigada pela aula. Então é isso, gurizada. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Até mais.